presença para meditar na Sagrada Escritura, para entendermos, ó Deus, o que o Senhor tem para nos ensinar nesta noite. Não só para aglomerar conhecimento, mas para praticar aquilo que o Senhor tem diligentemente conduzido até os nossos corações, a fim de que amemos a Ti e pratiquemos as Tuas verdades, para que o Teu nome seja glorificado no mundo. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Sente-se, por favor. Continuamos ainda nas reflexões que temos feito nesse seminário desde o sábado à noite, hoje pela manhã e mais uma vez nessa noite abordando o tema, o papel da mulher no reino de Deus, a perspectiva de reino de Deus. E nós acabamos de reler o texto que já temos lido ao longo do desenrolar do seminário, onde nós vemos na criação, Deus executando a criação da mulher, conforme nos informa o texto, a partir da costela do homem e no simples propósito de fazer para o homem uma adjuntora, uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E nós temos escutado absurdos ao longo dos anos baseados nesse texto. Os pregadores e ministros, quando vão falar sobre isso, em reuniões de casais, em cerimônias de casamento, eles começam a tratar desse assunto, dessa questão do que é ser adjuntora, do que é ser auxiliadora e do que é ser idônea, numa perspectiva extremamente humanista, egoísta e pecaminosa. Pouquíssimas vezes eu assisti alguém interpretando esse texto na perspectiva do reino de Deus. Parece que tudo que está envolvido nesse momento da criação é simplesmente o bem-estar do homem Adão. Sabe, esse homem Adão está um pouco solitário, todos os animais e bichos têm lá o seu par, o seu casal, mas Adão ele está se sentindo meio só, então deixa eu fazer para ele uma companheira que lhe atenda às expectativas, que lhe satisfaça os desejos, que lhe deixe feliz. Enfim, e aí esses ministros e pregadores dizem, olha, irmãos, deixa eu ensinar uma coisa para vocês sobre esse texto. A mulher foi tirada do lado do homem, da costela, do lado. Significa que ela precisa andar ao lado de vocês. Se fosse para ela andar embaixo da sola do sapato, ela teria sido tirada da sola do pé. Não dá. E aí vem essa exortação quanto a amar a esposa como vaso mais frágil, e cuidar, e proteger, e suprir as suas necessidades e também fazê-la feliz. E aí essa perspectiva humana, pecaminosa, egoísta desse texto é realmente um estupro dos textos sagrados, da palavra de Deus. Nós estamos meditando desde o sábado à noite na perspectiva do reino de Deus, sua criação e a finalidade do ser humano ser criado, do homem Adão, da mulher Eva, quais os objetivos de Deus com isso. E essa manhã eu falei um pouco disso, dessa questão da regência da criação de Deus, ou da vice-regência, vice-gerência do homem, do ser humano como mordomo de Deus em sua criação e em seu reino, trabalhando e fazendo a sua vontade em todos os aspectos, cultural, social, espiritual, tudo isso para que Deus seja glorificado e o reino de Deus seja notório, seja visto, e essa é a preocupação de Deus. Mas aí segue-se as compreensões equivocadas sobre isso. Uma auxiliadora, uma adjuntora, alguém que está para auxiliar. Sim, isso é fato. Alguém que está para completar alguma coisa.
Lembre-se que quando Deus entrega esses mandatos ao homem, Deus percebe que o homem precisará de ajuda, que ele está incompleto em si mesmo para executar todos esses mandatos, para fazer com que Deus seja notório, e discutimos isso também no sábado à noite, o que representa o casamento, a vida conjugal entre homem e mulher, o que ela deve expressar, revelar Deus ao mundo, mostrar a glória de Deus, enfim. E está aqui, essa auxiliadora. Alguém aparentemente com autoridade inferior. Alguém que deve ter uma certa submissão, alguém que deve ser conduzido. Mas aparece também no texto a palavra idônea. Ou seja, alguém capaz, alguém com função equivalente, alguém que está para completar na execução de algo, alguém competente à altura. E aí começamos a ter problema nessa perspectiva de submissão. Parece que essa interpretação, não simplesmente machista ou feminista, como alguém queira taxar, mas é uma interpretação, um entendimento pecaminoso dessa perspectiva de que a mulher foi criada por causa do homem, para satisfazer o homem, as suas vontades, os seus desejos e lhe completar e lhe fazer feliz. Parece que essa submissão, esse se submeter a uma liderança, a um comando, é tudo com a finalidade, ou para, no final de tudo, esse homem ter essas necessidades, ter os seus desejos, os seus impulsos, as suas inclinações, as suas satisfações, tudo isso satisfeito na perspectiva pecaminosa e egoísta. Mas a proposta é entendermos a criação da mulher na perspectiva do reino de Deus, como auxiliadora do homem, se submetendo à sua liderança, não por causa dele, mas por causa de Deus, com a finalidade de revelar a Deus, de glorificar a Deus. Se entendermos isso, então vamos ver uma auxiliadora ao lado do homem por causa do reino de Deus, por causa da glória de Deus, não por causa do homem em si. Estamos entendendo isso? Conseguem compreender o que eu digo? Então, vamos ver o que está acontecendo fora e dentro da igreja. Vocês sabem muito bem, desde a década de 70, mais forte ainda, a questão do movimento feminista, onde a mulher supostamente escravizada, dominada, injustiçada pelo homem, agora toma as rédeas e o controle da sua vida nas suas próprias mãos, e agora ela é independente, agora ela trabalha, agora ela faz tudo, agora ela executa o que lhe der na cabeça, e ela é amparada, leis foram criadas para isso, e enfim, e está aqui agora a figura da mulher independente. Ela pode todas as coisas. Ela não deve se submeter mais ao domínio carrasco do homem, que é um ser egoísta, machista, e que não deixava essa mulher ter a sua própria expressão, a sua própria identidade. E aí, junto com isso, aparece uma série de outras coisas, como, por exemplo, a autorrealização feminina. Ou seja, ela quer o mesmo posto dos homens, exercer as mesmas funções, e constantemente assistimos os documentários na televisão dizendo, olha, elas conseguiram. Tem mulher operando máquina pesada, tem mulher nos tribunais, tem mulher na presidência da República, e enfim, e as mulheres conseguiram finalmente, mas elas ainda são injustiçadas porque elas não são remuneradas igual os homens são nas mesmas funções, e elas continuam batalhando por esses direitos. Bem, injustiças à parte, por causa dos pecados humanos, seja no Oriente ou no Ocidente, no ponto da maneira de se tratar a mulher, nós precisamos estar livre das influências culturais e dos entendimentos pecaminosos de fora da igreja sobre isso, para podermos, de fato, vivermos essa verdade no aspecto masculino, no aspecto feminino, viver essa verdade conforme a Escritura ensina,
para que o reino de Deus apareça e para que Deus seja glorificado. Se eu pego essa interpretação de auxiliadora e submissa ao homem quanto à liderança para propagar o reino de Deus, para revelar Deus no mundo, aí uma série de comportamentos errados meus para com a figura feminina será totalmente confrontado, e aí eu posso ver a minha pecaminosidade, a forma que eu entendo, que eu vejo o sexo oposto e os meus pecados a oprimir. Agora, eu não posso me deixar ser influenciado nem por uma coisa nem por a outra, pelos extremos. O movimento feminista, com relação a essas coisas todas, tem escravizado as mulheres de tal maneira que não se tem ideia. Esses dados não são publicados. Não a nível de bombardeio na mídia. O que nós vemos na mídia é justamente a expressão da rebelião e da rebeldia contra Deus, nessa questão da propagação da mulher, do sexo feminino, enfim. O que vai acontecer? Vamos analisar um pouco as propagandas de televisão. Por esses dias a gente via a propaganda do Bombril, e a mulher se caracterizava como homem, esmurrava uma mesa e dizia: quem dá o comando agora é nós e tudo. E as mulheres batiam: opa, finalmente alguém está mostrando como é que é a coisa. E a mídia, ela vai trazer aquilo que as pessoas, aquilo que mais agrada as pessoas e aquilo que ela quer fazer com que as pessoas passem a se agradar. Ela não está reportando a verdade, ela não está mostrando a verdade de fato. E essas coisas geram muitas influências dentro da família, e da família de Cristo, da igreja. Porque assistindo a essas propagandas com minha esposa e filha, que são as mulheres mais próximas a mim, a gente vê a reação pecaminosa delas quanto a isso. A princípio achando bom, e depois quando você dá aquela olhada com a Bíblia na mão, de forma santa e piedosa, é porque nós não vamos fazer igual o pastor que recebeu o membro com problema e disse: minha mulher está muito desobediente, não me obedece. O pastor: irmão, dá uma surra de Bíblia nessa mulher. E ele fez, literalmente. Botou a Bíblia numa fronha de travesseiro e deu uma surra na mulher. Não é isso assim. Aí você dá aquela olhada para a escritura. E aí elas passam a reconsiderar e falam: isso é ridículo. Não pode ser assim, isso aí está influenciando, está levando as mulheres para um papel que não é delas e tal. E a gente vai ver isso. Aí tem uma outra acho que é de encanamento, não sei, é alguma coisa relacionada à construção, que o camarada sai na frente ditando as regras, falando para o engenheiro, para o construtor, o que deve ser a casa, como deve ser a casa. Ele sai dando uma ordem na frente e a mulher dando outra atrás. E adivinha qual é que prevalece? E quem é que fica ridículo no comercial? Aí os homens se revoltam contra isso e começam esses dois extremos. E isso vem para dentro da igreja, e os homens começam a abrir a Bíblia e dizer: olha, a Bíblia manda que você seja submissa a mim, que você me obedeça, que você faça o que eu estou dizendo. Mas é nessa perspectiva pessoal de domínio, de escravização, de escravidão, de servidão inquestionável, ou que aspecto que é essa submissão? E aí uma série de textos bíblicos é dado. Olha, o apóstolo Pedro mandou você me chamar de Senhor. E se você fosse uma mulher piedosa mesmo, você ainda dobrava o joelho para poder se dirigir a mim e me chamar de Senhor. Imite a Sara, a grande mulher de Deus. Inclusive, você devia até repensar outros casos, que a Sara era uma mulher que não era ciumenta. Até outra mulher, para o marido ser feliz, arranjou. E esses textos são interpretados até o prazer, e é um escândalo a forma. E as pessoas levam isso a sério mesmo. E aí nós encontramos uma série de coisas nesse sentido. Mas, como eu estava dizendo, o que a mídia não mostra é o mal que esse movimento, que esse extremo da interpretação de se ver como escravo e de repente querer tomar a rédea da situação e a ocupar um posto que não é dos efeitos terríveis que isso traz. São efeitos extremamente danosos, prejudiciais. A vida conjugal não, estou falando do indivíduo, da mulher.
Extremamente prejudicial à mulher essa falta de postura correta, da forma que a Escritura mostra, no comportamento como um todo. A mulher que trabalha com isso é estatística e é dados do pessoal da saúde. Não são teólogos ou pastores ou machistas que fizeram isso, esses estudos. São dados da Organização de Saúde. A mulher que trabalha fora, ela adoece muito mais, ela sofre muito mais em todos os sentidos físicos com relação à saúde e psíquico do que a mulher que é dona de casa, do que a mulher que é mãe e esposa. A independente lá fora, ela sofre e adoece. Casos de depressão, de suicídio e de um tanto de outras coisas mais. Elas adoecem muito e morrem antes das demais. Então, está aqui um machista, embora esteja, alguém diga, de vestidinho, que quer que a mulher fique em casa, esquentando a barriga no fogão, esfriando, frase ridícula, né? Esfriando no tanque. Não se trata disso, mas eu tenho que entender, ou melhor, elas precisam entender qual é de fato o papel delas no reino de Deus. Não por causa do marido machista e egoísta que exige essa submissão antibíblica, porque não é dessa forma que a Bíblia está dizendo, enfim, não é nada disso. Entendemos e vemos a mulher no reino de Deus vocacionada e dotada, cheia de dons para serem exercidos fora do ambiente das quatro paredes do lar. Agora, isso tem que ser vivido na perspectiva do reino. Quando elas assumem a postura de disputar com o marido quem galga a posição maior, quem traz a maior renda para casa, quem é que paga as contas, a fim de tomar essa atitude, essa postura, as rédeas da vida e dar o comando, isso se torna pecaminoso e isso gera muitas doenças, inclusive essas que são mais de característica espiritual, que até leva ao suicídio. Essas contendas, insatisfação, e nada presta, e vive doente, e daqui a pouco ela não aguenta mais a pressão. Mas quando essa profissão é exercida na perspectiva do reino, quando ela está fazendo o papel dela no reino, então a renda não faz muita diferença. E não há contendas quanto a isso. Não há contendas quanto a isso dentro de casa. Não há um sobrepor por causa disso. E a gente vai assistindo essas coisas acontecer no seio da igreja e ver essas influências de fora do movimento feminista e da mídia, trazendo aos corações pecaminosos uma rebelião contra o marido, não contra Deus. Uma rebelião contra o próprio Deus. Porque a mulher não foi chamada para isso. Ela não foi criada para isso. Quer exercer uma profissão? Exerça na perspectiva do reino. Exerça servindo o próximo. Exerça para a glória de Deus. E não para disputar a posição com o marido ou tomar o controle da sua própria vida, ou ser independente por si mesmo, porque isso se constitui rebelião contra Deus. E eu não posso exigir que essa pessoa seja submissa a mim e se dedique totalmente a mim, usando a Escritura Sagrada, porque essa submissão é na perspectiva do reino, não na perspectiva individual. Estamos entendendo isso? E aí nós encontramos isso o tempo todo acontecendo. As artistas, essas pessoas públicas da televisão, do meio artístico em geral, são o melhor retrato para entendermos o que eu estou dizendo agora. Elas compram essa briga, elas vão ao extremo com essa briga e elas chegam às posições. Alguém já viu na mídia o esposo da nossa excelentíssima presidente da República? Ela tem um esposo? A família dela é uma família da perspectiva da aliança, ou pelo menos uma família normal? É uma família disfuncional. Observe bem toda a trajetória da vida daquela mulher. E entenda, porque nós temos uma presidente que não tem um marido, que a família não está ali publicamente junto com ela. Chegou ao cargo máximo
dessa nação. Isso é inspirador para as demais mulheres. Olha, a mulher realmente pode. Mas pode o quê? Para quê? Que benefícios isso tem trazido para o reino de Deus? Ou para a própria pessoa que está vivendo isso? Há uns 6 anos atrás, mais ou menos, eu discutia alguma coisa com as defensoras desse movimento feminista na igreja, e elas não sabem que estão comprando uma ideia pecaminosa, uma ideia da mídia, e acham muito injusto, e não sei o que, e Deus é justo, e não quer que seja assim, e tal, e tal. E eu discutia isso. E providencialmente alguém tinha deixado cair uma revista próxima à construção da igreja que eu executava naquele momento, uma revista dessas dedicada ao público feminino, ou Cláudia, Noiva, alguma dessa linhagem. Isso há uns 5 anos atrás, 4, 5 anos atrás, quem sabe mais, eu sou péssimo nessa coisa de determinar tempo, eu tenho que baixar a cabeça e associar uma coisa com a outra que vai acontecendo para ver se eu me lembro que tempo tem realmente. Mas eu comecei a folhear aquela revista, não sei porquê, e vi uma entrevista de uma personagem pública que estava na mídia, no auge, fazendo sucesso, e tinha essa ostentação de símbolo da independência feminina e até de símbolo sexual, naquele momento, do país, Adriane Galisteu. Isso tem muitos anos. Tá? Eu não sei nem se ela ainda está pela televisão ou na mídia, mas naquela época ela estava no auge. E aí, alguém entrevistava ela e perguntava, olha, você é um exemplo da liberdade feminina, da independência feminina, uma mulher que não depende de ninguém, que correu atrás, que foi, que chegou, que é respeitada, que é símbolo, é inspiração para muitos nesse país. Você é uma mulher realizada. Agora me diga, qual é a sua frustração? Olha, eu tenho algumas. Qual é o seu desejo? Nesse momento de sucesso, de fama, de auge. Ela disse, o meu grande desejo é ter um homem que mande em mim. Pessoas olham isso e dizem, o que isso significa? E isso nada mais é do que o inato, a criação de Deus, suplicando para voltar à posição de criação de Deus. Porque Deus criou a mulher e disse, olha, a tua posição é de auxiliadora, e você será submissa à liderança desse homem. Bom, ela vai explicar isso, eu estou resumindo as palavras, dizendo, eu gostaria de chegar em casa, ou melhor, eu gostaria de estar em casa e receber o meu marido chegando do trabalho, que me cobrasse como está o jantar, que pedisse que eu ajeitasse o terno que ele vai vestir para ir trabalhar amanhã. Eu sinto falta disso. Ainda nessa perspectiva errada de que o homem comanda e manda e ela tem que obedecer, mas o que é inato na criação de Deus, reclamando a sua posição natural. Pode alcançar a maior posição desse país, a maior fama no mundo, mas estará fora da vontade e do querer de Deus. Eu estou falando lá fora. Vamos entrar um pouco agora para o templo, para a vida cristã, como isso tem exercido influências e como isso tem destruído a vida de muitas pessoas em muitos aspectos. E quando eu vi aquela reportagem, eu fiz essa aplicação na discussão que eu estava. E havia uma irmã na igreja, e eu dizia, por que você se esforça tanto para fazer as coisas lá fora, trabalhar, morrer de trabalhar lá fora e deixar a mercê marido e filhos? Porque lá fora eu sou reconhecida. Eu sou bem remunerada pelo meu trabalho e sou reconhecida. Eu sou peça fundamental no meu trabalho. Dentro do meu lar, não. Dentro do meu lar eu sou só mãe, esposa. Eu disse, isso é pecaminoso, isso te prejudica muito. E essa pessoa se encontra doente por causa dos muitos trabalhos e da falta de cuidado, de descanso. Bem, quer viver uma vida lá fora, profissional, viva, mas saiba que é uma carga a mais que está trazendo para a sua vida. Na perspectiva do reino, não é assim que Deus vê.
Não é assim que Deus vê. Eu já abordei essa questão agora há pouco. Como essa vida profissional deve ser vivida. Agora, quer viver, está trazendo uma carga a mais. Eu lembro que no trabalhar do pecado na minha vida conjugal, quando se deu a minha crise, eu me lembro que eu conversava isso com a minha esposa e eu dizia, olha, você está fora de posição. Você está se matando de trabalhar para ostentar uma posição de rebeldia, de rebelião. E não é contra mim. Simplesmente. Ah, mas se eu não fizer, não faz, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro. E você não consegue suprir todas essas necessidades. Necessidade, vírgula. Você não está morando na rua, não está andando nua, não está andando descalça e não está passando fome. Isso eu consigo prover. Isso são necessidades. Essas são as necessidades. É com isso que Deus tem compromisso. Basta dar uma olhada no Sermão do Monte. São com essas coisas que Deus tem compromisso. E isso Deus tem me abençoado e eu consigo fazer. Agora você precisa... Não, você não precisa, você quer algo mais, e isso eu não posso te dar, não nesse momento. Talvez um dia Deus me conceda essa graça de me dar além do que eu preciso para eu suprir esses teus caprichos. Mas não venha me dizer que você trabalha porque precisa, você trabalha porque quer. Quer muito, quer além do que eu posso dar. E isso é pecado. Uma coisa é quando a gente vive nesse mundo capitalista maluco, que as pessoas não se contentam com o que têm e querem sempre mais e mais e mais e mais, e para ostentar esse tipo de posição, deixa eu trabalhar também para ajudar. E outra coisa é quando há de fato essa necessidade. Principalmente eu que venho de comunidade de periferia, de subúrbio, de baixa renda, se não trabalhar, se o casal não trabalhar, eles não conseguem sobreviver. A mulher também precisa trabalhar para prover. Esses são outros casos. Então vamos fazer todo esse planejamento na perspectiva do reino de Deus e que Deus seja glorificado nisso, mas entendendo que é um estado intermediário. Não é função da mulher prover o sustento da casa. Se chegou a esse ponto, vamos buscar o Senhor, vamos praticar a palavra de Deus, e não é fazendo campanha, nem dando tudo que tem na igreja, nessa loucura que esses malucos enviados do diabo estão ensinando por aí. Mas simplesmente aprendendo a Escritura e praticando, as coisas vão começar a se encaixar e tudo será resolvido. Eu passarei a ter contentamento com aquilo que Deus me dá, e esse contentamento vai fazendo com que eu consiga viver em paz e glorificando a Deus no seu reino. E a mulher precisa saber da posição dela nisso. Adjuntora para o reino, auxiliadora para o reino, para cumprir os mandatos de Deus. Não é para suprir as necessidades pessoais, egoístas e pecaminosas do homem. Como também essa rebelião de querer tomar as rédeas das coisas e a própria decisão da vida do casal, da vida da família, enfim, isso também é pecaminoso. Tem que haver essa submissão. Então, nesse caso, o papel da mulher é ser uma espécie de conselheira. Uma espécie de conselheira. Conselheira sóbria. Ela tem que examinar e dizer qual é a minha preocupação com isso. É o que isso vai me trazer de pesar? Ou é Deus ser glorificado nisso? Eu me lembro que na nossa semana de atualização teológica da Igreja Episcopal Carismática do Brasil, lá em Recife, tivemos lá o Atadeus, o pastor Ayrton e um grupo de 12 irmãos no total, e havia uma discussão lá. A Igreja Episcopal não admite mulheres no conselho. Ela é conselheira de seu marido. Ela não é conselheira das decisões da igreja. E alguém se levantou lá, uma mulher de destaque na igreja. Agora, vamos entender isso. Não é que mulher não trabalha na Igreja Episcopal Carismática. Ela tem as suas funções e exerce muitas funções em muitos ministérios da igreja. Agora, ela não tem poder deliberativo, nem pode fazer parte do conselho do pastor. Ela é conselheira de seu marido, embora os assuntos sejam para o reino. Ela tem total liberdade de se
dirigir ao seu marido enquanto pastor e dizer, olha, eu acho que você deve refletir sobre tal e tal decisão e ver se está realmente correta. Ela pode fazer isso, mas ela não pode se pronunciar na igreja e dizer, olha, isso tudo está errado e tal. Não é esse o papel da mulher no reino. Não funciona assim. Quando começaram com essa bagunça lá em Corinto, o apóstolo Paulo teve que botar ordem, teve que ser severo em algum momento com relação à postura da mulher na igreja. E aí os malucos por aí tacam véu na cabeça da mulher, mandam ela ficar de cabeça baixa e de boca calada o tempo todo, e não é nada disso que a Bíblia está falando também. Então, o que acontece? Essa mulher reage e diz, não, mas eu acho que a mulher, hoje os tempos são modernos, e a igreja não sei o quê, precisa evoluir, e a mulher tem uma postura extremamente pecaminosa. E o bispo que estava dando a palestra disse não, e citou a escritura, e mostrou a posição da mulher, e disse, olha, você tem um privilégio maior do que qualquer conselheiro da igreja, você pode se reportar direto ao pastor, enquanto seu marido, e conversar com ele, e lhe dar um conselho e tal. Não, mas é injusto, tem que falar na assembleia, não sei o quê, e tal, e ela terminava sempre com questionamento, por que as mulheres não podem fazer parte? Por que as mulheres... E ela começou a insistir com isso. Até que o bispo cansou de tentar mostrar a escritura e deu só uma e já colocou ela no canto dela. Quando ela replicou pela terceira ou quarta vez, e ela terminou a réplica dela com a pergunta, se é assim, por que a mulher não pode fazer parte do conselho? O bispo calmamente, com toda a autoridade, disse, por causa disso. Bom, o bispo foi sério no que falou e não quis fazer palhaçada, mas a gargalhada correu o frouxo. Esse pecador aqui, mais outro por aí, também se alegraram muito, graças a Deus. Não por causa da vergonha que a mulher passou, mas porque ela estava tumultuando a aula que estava muito boa. Estava atrapalhando o andar do ensinamento. E aí você entende por que Paulo disse, olha, manda todo mundo ficar calado, que eu não permito mulher ensinar nada na igreja, nesse aspecto aqui de Corinto e nesse contexto como se comportam as mulheres rebeldes a Deus aí, e essa coisa toda. Agora, ela precisa entender que ela é conselheira, vislumbrando as coisas do reino, a vontade de Deus. E cá para nós, tem hora que a gente quer fazer cada maluquice da vida, cada besteira, e se não tiver uma intervenção feminina no lar, se acaba tudo. Se acaba tudo. Aí depois você olha e diz, graças a Deus que eu mudei de ideia na hora H. Olha, se eu não presto atenção no que estava fazendo, ela fica assim, batendo o pé do lado. Você, né? Estou falando de mim. Você, né? Eu, por exemplo, a minha mulher, ela é muito inteligente nesse negócio de memorizar coisas. E eu sou o contrário. Memorizar lugares, endereços, avenidas. E eu me perco. Eu saio de casa para ir na outra esquina e eu me perco. Eu não consigo voltar para casa nem em Goiânia. Aqui eu ando bem. E aí a gente nessas viagens investidas para Goiânia, reverendo Aíssa e eu, também uma benção nessa coisa de se perder, né? Não consegue achar os endereços. Primeiro porque ele não toma nota dos endereços, depois não lembra mais dos endereços, e a gente tem que sair caçando esses endereços sem estar anotado, adivinhando. Aí liga para um, liga para outro, telefone não atende, aí aquela canseira. E a gente andando junto e comungando isso, minha mulher de olho em tudo. A gente saiu para ir para Goiânia, não sei se era a quarta vez que a gente se perdia, ou se ainda era a segunda, ele dirigindo. Aí estamos indo, eu disse, rapaz, eu me lembro desse cenário. Ele disse, eu também me lembro vagamente, vamos embora. E cá, um segredo aqui, depois vocês fazem uma edição, mas minha mulher treme de medo do pastor. Quando ela está folgada, eu digo, eu vou ligar para o pastor agora, é rapidinho, ela se acalma. E ela percebeu a besteira que ele estava fazendo, levando a gente para o caminho errado, mas não tinha coragem de se impor, porque ele mesmo treinou para ser uma mulher submissa por causa do erro. E ela disse, não sei não, pastor, mas eu acho que o caminho não é esse não, era aquele lá atrás que a gente tinha entrado. Aí ele disse, você acha ou você tem certeza? Bem delicado. E lá em Goiânia ele fez um negócio de ensinar endereço para os goianos que me perdoem, mas isso me mata de ira. Eu disse, onde é que fica tal lugar? Ele diz assim, ó, você vai aqui direto e não se desvia por nada. Aí você
A primeira rotatória, a segunda rotatória, eu já tenho dificuldade, que a gente chama de balão, né? Faz a primeira rotatória, a segunda rotatória, a terceira rotatória, aí você vai à direita, e aí você passa o primeiro sinaleiro, o segundo sinaleiro, aí você vai à esquerda, e aí você vai subir numa rua assim, depois você vai pegar o queijinho que está lá para a direita. E eu fico louco com essa informação, e a partir da segunda frase eu já não sei mais de nada. E aí a ira vai crescendo, e o pastor também idem. Porque a gente não sabe se presta atenção nas palavras ou nos gestos das mãos. E minha mulher, ó, de olho. Pastor, eu não sei não, mas acho que nós devíamos ter entrado lá atrás. E a gente já estava tinindo de raiva, perdido. Aí ele disse, você acha ou tem certeza? Não tenho certeza, porque eu não vim aqui da outra vez, que veio foi o senhor e meu marido. Acho que era a quarta vez já. Tá, então, e vamos embora. Depois de andar uma meia hora perdido, conseguimos achar o caminho de volta com muita informação de rotatório, de sinaleiro, de queijinho, de vai e vem de mão. Aí, olha aqui, era aqui que eu disse, o senhor podia ter entrado. Já comigo, ela já não tem tanto medo. Então, o assunto já é diferente. E às vezes, de propósito, eu passo direto na informação e me perco. Por que você não... Por que você não avisa? Você quer que eu faça o quê? Porque eu estou gritando e você não está escutando. Cala a boca, mulher. Quem conduz isso aqui sou eu. E aí eu vou seguindo a orientação dela e chego em casa, ou no endereço. E aí quando eu estou perto de casa que eu me situo, tem que estar bem perto mesmo para poder me situar. Olha aí minha casa, achei o endereço, depois de tanta dificuldade, consegui voltar para casa e ela fica tinindo. E aí isso se retrata também em situações da vida. Quantas e quantas vezes eu não estou a ponto de fazer uma grande besteira na vida. E ela chega e diz, olha, eu acho que a coisa não é por aqui. Aí o pecador soberbo, por ver a submissão e a forma dela se dirigir, dá ouvido. Mas quando a abordagem não é tão sensível e tiver qualquer tom autoritário, aí eu já ignoro. Vocês não perdem tempo assistindo essas bobagens, mas eu, a patroa e as crianças, vocês já viram um episódio que a mulher está conversando com o marido, ele está escutando com alguma coisa em chinês ou em japonês, mais ou menos aquilo. E não escuto mais nada. E sofro por isso. Por quê? Porque o pecador diz, essa mulher tem que aprender a me respeitar, me obedecer e falar direito comigo. E eu não escuto. Ela, por sua vez, depois diz, talvez se eu tivesse baixado um pouco a bola e falar direito, a coisa teria sido diferente. Hoje nós temos essa percepção. Porque o nosso objetivo agora, depois de entender a Escritura nesse contexto, é de fato ver como nos encaixamos e como as nossas decisões têm sentido com o reino de Deus. A mulher que aprende esse papel, ela consegue fazer proezas. O apóstolo Paulo diz, se o marido é ímpio e as palavras não são suficientes, que essa mulher o conduza a Cristo simplesmente pelo testemunho. Quando ela se coloca na posição de Deus, nesse sentido da perspectiva do reino, todo o seu comportamento não é feminista, é vislumbrando o reino de Deus. E aí nós voltamos ao texto. Essa submissão, na verdade, é por causa do reino, não é por causa de mim. Porque se for por causa de mim, eu faço igual as pessoas do Oriente. Que até hoje as mulheres não podem sequer mostrar o olho na rua, o olho. Né? Eu vou escravizar essas mulheres. Eu não vou deixar que ela estude, não vou deixar que ela se forme, não vou deixar que ela saia de casa, não vou deixar que ela faça outra coisa a não ser gerar filho e cuidar dos mesmos. E aí a nossa cultura está toda investida desde o começo e foi extremamente chocante para mim, numa aula de teologia, quando o Ailton abordou um assunto com relação à cultura nacional, conforme o comportamento da mulher no relacionamento de namoro ainda, da jovem, do jovem, enfim. E ele colocou mais ou menos o seguinte, foi só um parênteses no meio de uma aula, depois a gente veio e fez o curso de cantares.
muito tempo depois, para se inteirar mais sobre o assunto. Mas diz assim, a responsabilidade de frear a paixão pecaminosa é do homem, não da mulher. Agora, a cultura nacional não. É a mulher que tem que ser a certinha, comportadinha e se cuidar, porque os homens estão aí e eles não têm freio. Mas pela Escritura, é papel do homem frear essa paixão. Já começa por aí, as responsabilidades. E aí o que vai acontecer? Esses jovens se casam. E aí uma série de outras responsabilidades que são do homem são transferidas para essa mulher. Por exemplo, educar os filhos, principalmente na questão da educação cristã. Não, eu trabalho, eu ponho a comida dentro de casa e é papel da minha esposa educar esses meninos. E enquanto pastor, vocês não têm ideia do tanto de problema conjugal que eu tratei e a reclamação era: pastor, os meus filhos não gostam de mim. Eu não consigo dialogar com os meus filhos. Quando eu chego em casa, os meus filhos se recolhem ao quarto. Por que está acontecendo, irmão? Não, a culpa é da minha esposa. E por que isso? Porque ela não educa esses meninos direito e não manda esses meninos ter o respeito por mim, ter a alegria de estar perto de mim e brincar comigo. Mas como é que é isso? Que culpa é que essa tua mulher tem? Não, porque ela, como educadora, que é o papel dela, ela tem que ensinar esses meninos a me respeitar, a me amar, a querer ficar perto comigo. E eu acho que ela está fazendo a cabeça dos meninos, para os meninos gostar de mim. E por que você não se relaciona com os meninos? Não, meu papel é botar a comida dentro de casa e o papel de educar é dela. Mentira do diabo, pecado isso. Não é papel da esposa educar filhos. Não na totalidade. Qual é o papel dela? Auxiliar nessa educação. E aí quando você começa a trocar esses papéis, o reino de Deus não é visível na família, na vida dos filhos, na vida do marido e menos ainda na vida da esposa, que é da mulher, que é o nosso objeto de estudo nessa noite. Os papéis são invertidos. E aí essa mulher vai tomando toda a autoridade, porque ele vai passando esses papéis. Aí minha netinha está crescendo maravilhosamente e eu faço bem o meu papel de avô. Tem um cunhado meu que diz assim: pai é um burro que o filho amansa para o neto montar. Parece bem incabível. Pai é o burro que o filho amansa para o neto montar. E aí eu chego para... eu tenho que ter até cuidado para não dizer adorar minha neta. E minha filha diz: ei, papi, você está fazendo bem o seu papel. O que é que eu estou fazendo? Está estragando a minha filha. Você está estragando a minha filha. Porque ela vem, pega pelo braço, pede que eu abra a geladeira e eu abro, ela pega o tanto de danoninho que ela quiser, depois ela aponta a gaveta, eu abro, ela pega a colher e sai fazendo lambança na cara, porque eu estou estragando a minha. Mas aí, hospedado lá esses dias, e a gente conversando sobre isso, e minha filha, ela me faz sentir, experimentar várias emoções nesse sentido. Hoje pela manhã eu disse que a minha vergonha diante dela é quebrar conceitos errados no coração dela que eu mesmo impregnei. E aí eu jogo a peteca pro pastor, que é pastor dela, se virou, ela vai por aí. Porque ela não consegue crer em mim. Não, você me ensinou assim primeiro, agora está dizendo que estava errado. E aí o que acontece? Ela veio discutindo isso sobre educação e tudo, aí veio o meu genro. E disse assim: velho, é assim que ele me chama. Véi, fala para sua filha, de quem é o dever de educar a criança? Eu olhei para ele e disse: tua, esse é o teu dever, essa é a tua obrigação. Não, mas eu trabalho em 2 empregos e tal, e não sei o quê, e ela está aqui, então ela tem que educar. Se vira, sai de um, ou a hora de você dormir, vai educar a tua filha, que ela só pode te auxiliar. Não é papel dela fazer essa educação. É teu. Porque senão daqui a pouco a tua mulher vai tomar as rédeas e o comando de tudo, e aí você já viu o problema que vai ser. Ela está saindo do papel dela para ir para o outro papel. E ela me desperta emoções por isso. Porque ela tomou uma decisão na vida dela, e isso não foi eu que plantei no coração dela. Quando meditávamos na Escritura sobre o comportamento da mulher e tudo, ela simplesmente decidiu fazer aquilo que a criação de Deus determina e que Deus espera que ela faça.
Ela decidiu ser mãe, esposa e dona de casa. Mas é a vocação dela, ela tem uma vocação extraordinária para lidar com criança. Ela é apaixonada por criança. Desde que ela era criança, que ela cuida das crianças na igreja. Desde que ela era criança. Agora ela teve a dela própria e tem passado dificuldades no sentido de vida de igreja e não tem exercido mais essa função e tem se dedicado praticamente sua casa. Mas o sonho da minha filha é fazer faculdade na área de pedagogia e se especializar para lidar com crianças especiais, com crianças doentes. E eu vou ver isso para a glória de Deus. E ela não está preocupada com o que ela vai ganhar, porque agora ela está tranquila no canto dela, passando todas as lutas para que o marido chegue aonde ele quer chegar, no sentido de poder ser o provedor absoluto do lar, para ela poder estudar e trabalhar. E ela não quer trabalhar para competir, ela quer trabalhar para servir a Deus cuidando de crianças especiais. E é nisso que ela desperta essas emoções em mim, porque ela entendeu direito qual é o papel dela no reino de Deus. E enquanto isso não se concretiza, ela não vai abandonar filha pequena na mão de babá ou em creche, ou deixar o marido ser preso na polícia porque a farda está amarrotada. Ela está fazendo o papel dela. E no tempo e na hora de Deus ela falar, ela desenvolverá o seu dom para enriquecimento do reino de Deus. E nisso o meu coração fica palpitando, eu fico muito feliz com isso. Então, o que vai acontecer? O que a gente vê dentro da igreja? Essas coisas não se presta atenção nessas coisas. E personagens são isolados do contexto que eles se apresentam na Bíblia e são copiados equivocadamente, pecaminosamente como modelo, e muitas dessas mulheres da igreja elas vão copiar esse modelo falsamente para justificar um comportamento pecaminoso e não fazerem o papel dela. Tem um pregador pentecostal muito engraçado. Toda vida que eu estou de mau humor, eu escuto as pregações dele para eu morrer de rir. E ele ensina muito bem nessa questão familiar, embora que a perspectiva dele, até um certo momento, é desse aspecto humano, dos relacionamentos humanos. Nunca vi ele se reportar à criação e dizer de fato qual é o papel do homem, da mulher e do casal e dos filhos, enfim. Ele diz o seguinte, que uma irmã chegou e veio se lamentar, ele está ensinando a casais nessa oportunidade. Uma irmã chegou e veio se lamentar e disse: por quê, pastor? Por quê? Por quê? Sim, irmã. O marido da irmã fulana de tal era alcoólatra. Eu fiz visitas a ela e orei na casa dela e preguei para o marido dela se converteu. O marido da irmã, o senhor conheceu, entrava aqui na igreja bêbado, drogado, queria arrancar ela dentro da igreja. Fiz umas 2 visitas lá, umas orações, abri a Bíblia, preguei para o homem se converteu. O outro lá tinha abandonado a esposa, estava com amante, ia largar tudo. Eu fui atrás, fiz orações, preguei, o camarada se converteu. Está aqui na igreja. Por que, pastor, que o meu marido não se converte? Aí o pastor olhou e disse: vamos analisar. Você pregou para os outros e os outros se converteram. Pastor, eu quero saber o seguinte: por que os maridos das outras se convertem e o meu não? Aí ele disse: é porque o marido das outras não é casado com você. E nisso o reverendo Vadlau, ele trouxe um ensinamento muito profundo sobre isso. Ele disse que foi dar um seminário, uma palestra, alguma coisa. Era há alguns dias, em uma igreja, não sei se no Paraná, não me lembro direito onde que era. E aí, quando foi no final, a irmã veio cumprimentar e disse: graças a Deus, pastor, precisava muito ouvir isso. Ele ficou feliz. Você não sabe a luta que foi para eu poder chegar aqui. O diabo não queria deixar que eu viesse a esse culto de jeito nenhum. Mas olha, pastor, eu vou dizer, o diabo caiu por terra e eu vim. E graças a Deus, porque minha vida está edificada. E ele disse: me conte isso. Não, meu marido me proibiu de vir à igreja. Não vai, você não vai para a igreja de crente hoje. Não vai de forma nenhuma. O camarada parece que era budista, era oriental, né? Japonês. E você não vai para a igreja hoje? Eu disse: tá bom. Me tranquei no quarto, ele estava distraído assistindo televisão, abri a janela, pulei e vim para a igreja, pastor, tô aqui. E agora, o que você pretende fazer? Da mesma coisa, eu vou pular o muro, pular a janela, volta, ele nem fica sabendo. E ele pegou e disse: pois você vai se converter?
vai entrar pela porta da frente, vai dizer, meu marido me perdoe por minha desobediência, que eu fui à igreja contra a sua vontade, estou arrependido, e não vou fazer isso de novo, não vou passar mais por cima da sua autoridade. Eles entendem que para estar na igreja, elas entendem que para estar na igreja, elas podem atropelar toda a lei de Deus, todos os mandamentos de Deus, tudo que Deus projetou para o rei, e está justificado. Por que esse camarada, esposo dessa mulher, segundo a pregação do outro, não se converte? Porque o camarada chega em casa, não tem almoço, cadê a mulher? Está visitando os maridos das outras e pregando para ele. Né? O menino está sujo, não foi para o colégio, não tem panela no fogo, a casa está bagunçada. Cadê a esposa? Está na rua, evangelizando os outros e orando pelos outros. Como é que se converte um camarada dele? Esse homem está usado pelo diabo, porque eu não posso fazer a obra de Deus. Olha, essa obra aí não é de Deus não, minha cara. Não é de Deus essa obra. E aí a mulher olhou para o reverendo Badilau e disse, eu vou ter que fazer isso. Ou então, a senhora não entendeu nada que eu ensinei aqui hoje. E não foi bênção coisa nenhuma. Tá bom, pastor. Ela voltou e ele disse que ficou um tempo com a consciência pesada. Será que o homem matou a mulher de porrada? Será que era melhor você deixar ela pular a janela e deixar tudo quietinho lá? Não? E foi-se embora. Uns 2, 3 anos depois, ele foi convidado para falar na mesma festa e foi. Chegou lá, terminou a palestra, um japonês puxou ele e ele já ficou com medo, porque esse cara luta karatê, chocar o reverendo Badilau, sim, sou eu. Olha, há 3 anos atrás aconteceu uma coisa aqui. Aí, puxa, esse homem vai me bater agora. Sim, foi não. Eu estava na minha casa, tranquilo, pensando que minha esposa estava trancada no quarto, como eu mandei. E de repente, surpreendentemente, ela entra pela porta da frente, cai de joelhos e diz, pequei contra Deus, desobedeci a você, fui para a igreja contra a tua vontade, não faço mais nunca, só vou para a igreja agora quando você me permitir e tal. E eu fiz um teste com ela durante um tempo e ela obedeceu. Quando eu vi que ela falou em nome desse Deus e estava obedecendo em nome desse Deus, eu passei a igreja com ela também. E hoje eu sou um diácono aqui da igreja, quero agradecer ao Senhor pelo conselho que o Senhor deu a mim. Mas eles não querem dar esse conselho. Eu já assisti eventos parecidos e o pastor disse, é mesmo, já tem que cair por terra. É filho de Belial, não quer se converter, mundo, vai para a igreja, vai fazer a obra de Deus. Manda ele trocar a fralda dos meninos, já que ele Esse não é o papel da mulher no reino. Ela precisa exercer toda essa submissão. E essa submissão que ela dedica ao marido, ela está dedicando ao Senhor. É claro que você se infeliz de hoje em diante você vai se drogar e se embriagar comigo todos os dias. Não. Isso eu não faço porque aí eu estou quebrando a lei maior do Senhor. Em vez de ir para a igreja agora, você vai para qualquer lugar praticar pecados junto comigo, não. Isso aí eu não vou fazer. Mas se ele disser, não, eu te proíbo assumir esse cargo na igreja, eu não vou assumir esse cargo na igreja. Por quê? Porque meu marido não acha bom que eu assuma esse cargo na igreja. Você está se submetendo por causa do reino, por causa de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo ensina. A ser submisso no Senhor. E aí vem toda essa questão e vários outros exemplos e que a gente tem assistido de negativo na igreja, e essas mulheres que têm esse comportamento são mulheres extremamente desequilibradas na igreja. Então, infelizmente, pelo menos do meio que eu saí, são essas as profetisas da igreja. Uma vez eu fui visitar um casal que estava em crise, e a profeta da igreja tinha aconselhado que aquela irmã desse um castigo severo no irmão para que ele se convertesse. Esse rapaz, ele tinha uns 10, 12 anos mais jovem do que essa mulher, que tinha nada mais nada menos do que 5 filhos com outros homens e um filho apenas dele. Ele sustentava os 6 e trabalhava feito um burro de carga. Se ele fosse pagar um aluguel para uma esposa com um filho, seria um valor. Agora, uma casa para comportar tanta gente era caro esse aluguel. E ele trabalhava em 2 empregos também para manter e sustentando os filhos dela, que ele havia assumido. E garotos rebeldes.
que não se submetia à autoridade dele. Mas o rapaz, acho que nem se quisesse ir para a igreja, tinha tempo. E aí a profetisa da igreja chegou e disse: irmã, deu um castigo nesse homem para ele se converter. 1 mês. Você vai dormir no quarto dos meninos e deixa ele lá no seu quarto. E o cara chegou para mim e disse: pastor, o que o senhor aconselha numa situação dessa? Não vai dizer, faz tua mala e vai-se embora. Claro que eu não fiz isso. Fui conversar com a irmã e mandar ela parar com essa loucura. Mas a profetisa da igreja ensinou isso a ela. Vá ver a vida dessa profetisa. Cate o marido dela. Veja onde estão os filhos. Não tem. Aí vá buscar o histórico. Como ela jogou toda essa família no buraco. Por simplesmente não se portar bem e fazer o seu papel no reino de Deus corretamente. E aí ela chega e semeia a discórdia no meio da igreja, a rebeldia, coloca dedo no rosto de pastor e desafia, e essa coisa toda, isso vira um inferno tão grande na igreja, que aí você vai entender porque que o apóstolo Paulo, num dado momento, deu essa ordem tão severa para aquelas ficar de boca fechada e nem pergunta fizeram. Por causa dessa falta de postura dentro do reino de Deus. Fazer o seu papel segundo o que o reino de Deus requer. E nós vamos assistindo essas situações. Aí quando alguém chega e diz: pois é, pastor, Deus usou um vaso. Aí eu digo: deixa eu perguntar. Primeira coisa, eu não sei se Deus tem necessidades fisiológicas para usar vaso. Mas tudo bem. Vamos lá. Deixa eu dizer o perfil desse vaso que Deus usou. É uma mulher que o marido foi embora, que os filhos estão na droga e ela já passou pelo menos uma dúzia de igrejas aqui na cidade. É desse jeito, pastor, porque ela é muito perseguida, porque Deus usa muito. A característica desse vaso já fica muito clara. E se Deus usou de fato, foi nesse aspecto humano e fisiológico, porque o que saiu da boca dela não foram palavras de Deus, foi só realmente, né? Agora, concluindo esse assunto todo, nós vamos entender uma coisa. Em Efésios 5, quando o apóstolo Paulo fala desse relacionamento conjugal, e ele fala da posição da mulher, e a gente escuta isso com muito pesar, e essa é a fala do Alex da manhã, ele está enrolado quando ele for falar do papel do homem. E nós vamos entender que essa mulher, ela tem um papel específico comigo, enquanto minha esposa, com relação ao reino de Deus, e que eu preciso fazer aquilo que é doloroso demais, que é estender a mão, acolher, perdoar e reperdoar e tornar a perdoar de novo 70 vezes 7 todo dia, porque é assim que Cristo ama a igreja. Mas o papel dessa mulher é simplesmente esse, de obedecer. Mas vocês têm que amar as mulheres de vocês, como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, a fim de purificá-la, apresentá-la sem mácula e tal, e tal, e tal. Mas a posição da mulher: sede submissa aos vossos maridos. Bem mais fácil, né? Sede submissa aos vossos maridos. Agora, você não vai ser submissa a um espancador, a um maluco, a um pecador que quer te levar pelo mesmo caminho. Você vai ser submissa a um marido sóbrio. E embora ele não seja cristão, essa tua obediência à liderança dele é no Senhor, e para o Senhor, e por causa do Senhor, e por causa do reino de Deus. Isso ficou claro nessa noite? Amém? Então, graças a Deus. Curvem as nossas cabeças. Todo-Poderoso, te louvamos e te agradecemos por esse momento em tua presença. Te louvo, a Deus, porque o Senhor tem inquietado os nossos corações e tem nos perturbado quanto à ortodoxia de tua palavra e o interesse e o esforço por praticar a mesma. Não de forma legalista, ó Deus, mas porque amamos a Ti, amamos o Teu reino e estamos preocupados com a Tua glória nesse reino. Senhor, e nós não amamos porque somos bonzinhos ou porque escolhemos isso,
É porque enquanto eleitos do Senhor, o Senhor restaurou em nós a capacidade de amar o Senhor, de amar o próximo, tudo isso para a tua glória. Te louvo, ó Deus, por essa oportunidade ímpar e que o Senhor nos conceda outras oportunidades de comunhão, refletindo na tua palavra, Senhor, com esses amados e com outros, e que eles possam sair daqui como o teu filho indagou essa manhã, com uma forma, uma maneira de colocar isso em prática, lá fora, no teu reino, na igreja, enfim, no cosmos como um todo. Senhor, eu te louvo por tudo isso, em nome de Jesus Cristo. Amém.